a todos vocês. Começamos mais um podcast todo domingo, hoje com um convidado bastante especial, o Edson Laino, psicólogo de Botucatu, a quem eu dou o bom dia. Antes de mais nada, obrigado e um prazer estar aqui com vocês para poder bater um papo nesta manhã de domingo. Muito bom. Edson, a gente quer falar da relação entre o uso das redes sociais e a saúde mental. Eu já vou direto. No seu consultório, você atende crianças, adolescentes e adultos que estão viciados ou com problemas de usar demais rede social? Bom, primeiro assim, eu não atendo mais crianças já há algum tempo, né? Atendo mais adolescentes e muito mais adultos. O meu público é muito mais de adultos do que de crianças, ou, desculpe, de adolescentes, né? Mas a gente percebe sim, nos adolescentes que eu atendo, um grande número de pessoas com fobia social, com isolamento social, quadros de ansiedade e depressão, oriundos do uso exagerado dos meios de comunicação de internet, tela, como a gente chama, né? As telas hoje, a partir de 2012, principalmente os smartphones, eles entraram no mercado para arrebentar, né? E estão arrebentando. Então nós temos hoje adolescentes e até adultos viciados, né? Hoje existe uma dependência de tela, né? E uma demência digital, que a gente pode associar e pode chamar dessa forma. Então nós temos sim um número elevado de pessoas que hoje passam 3, 4, 5, 6, 10 horas no celular, não por questões de trabalho, mas por questões de distração, porque a pessoa começa a ver uma coisa, pula para outra, pula para outra, pula para outra, quando vê, ela não viu nada, não absorveu nenhum conteúdo que possa acrescentar, e ela começa a desenvolver uma fobia social. Por quê? Porque ela vai se isolando, e quando ela tem que ter um contato social, ela se recusa. Em dizer a palavra demência, né? As redes sociais, a gente vê as pessoas naquela contínuo passar de pequenos vídeos, coisas que não agregam muito conhecimento, sendo que há esse conhecimento dentro da internet. É um ambiente de conhecimento muito vasto, mas as pessoas se apegam nesses, parece que são vícios, né? Vícios que esses aplicativos colocam as pessoas, sejam de jogos, sejam de bate-papos, seja inclusive de verificação da vida alheia, né? O que traz, eu acho, que um pouco dessa grande fobia. A gente, na vida das pessoas, a gente enxerga o perfeito. E a vida da gente... Não Domingos, não só fobia, como eu li ontem, que a comparação excessiva que a rede social, porque o pessoal só posta o lado bom da vida, no Instagram, viajando, tudo bem. E aí, quem não está viajando, na comparação, inclusive, baixa a estima da pessoa, né? É isso, já dizia, toda comparação vai trazer superioridade ou inferioridade. E a gente tem que ter esse lado. E a criança, o adolescente, ele está menos preparado, talvez, para essas questões emocionais. E ele já está imerso num ambiente que ele fica contínuo. Então, o doutor Edson falava, e a gente acaba colocando essa percepção, a pessoa já passa, hoje as atividades já são em tela. E depois o lazer dela continua em tela. Ou seja, as atividades lúdicas, as atividades sociais, muitas vezes estão deixando que a gente fique viciado nesse ambiente, que eu acho que é danoso, e é o que... Muito danoso. Muito danoso. Fica à vontade, e tem um dado interessante, né, para a gente poder refletir, que você está falando, Domingues, a criança vai para a escola, ela tem a tela, ela chega em casa, ela tem a tela, então ela só tem a tela. E o dado interessante é que vem caindo significativamente o número de fraturas de crianças e adolescentes, porque a criança não brinca mais, né? A não ser que seja fratura de polegar, né? Quando ela rola as telas nesses pequenos vídeos, né? E o algoritmo é exatamente isso. O algoritmo ele é feito para que você possa ver só aquilo que focalmente você se interessou. Então ele vai te seduzindo, né? É como uma droga. A dependência de tela hoje, ela é tida como uma dependência de qualquer outra droga. Então as crianças não brincam mais, as crianças não têm mais criatividade. Eu ouço de adolescentes no meu consultório dizendo que ela tem bloqueio criativo. Vocês já ouviram isso? Bloqueio criativo? Ou então que a bateria social dela está fraca. Ela não consegue se relacionar. Aliás, um dado importante, o Brasil ficou entre os piores países do mundo no ranking de educação de criatividade. Por quê? Porque as telas, né? Essa geração que está aí, que tem no máximo 20 anos, é a geração que já nasceu com a tela. Eu costumo brincar dizendo que elas nasceram sem cordão umbilical, elas têm um cabo USB. Né? Então ela já nasce com um cabo USB. Desconecta da mãe e conecta no computador.
né? Então, essa é a primeira geração que nós temos que já nasceu com as telas nas mãos, né? E isso é um grande risco que nós estamos começando a colher os frutos agora. Os quadros de ansiedade provocados por fobia social nos consultórios nossos, né, dos psicólogos e dos psiquiatras, eu tenho parceria com alguns psiquiatras aqui em Botucatu, e nós trocamos essas informações e percebemos que tem aumentado significativamente. E as mães dizem, mas o que é que eu vou fazer? O que você vai fazer? Vai dizer não. O que é que você vai fazer? Você vai falar, não, você não vai ter. Existe um movimento lá na capital, em São Paulo, de mães, é o movimento que chama Desconecta, né, que vem propondo, inicialmente era uma reunião para ser para 30 pessoas, e foi para 2.000 pessoas, né, interessadas em discutir como tirar as telas. Né, e esse movimento vem trazendo informação para a gente, junto com profissionais especialistas, de que até os 14 anos, zero tela. Zero tela. E se for tela, é tela sem rede social, que o problema não é a tela. Como o Domingos disse, a tela traz informação. O que está por trás dessa tela aqui é informação, se bem utilizada. A criança e o adolescente não tem discernimento para saber o que pode e o que não pode. Dia desses, fiquei sabendo de uma criança de 10 anos de idade que a mãe pegou 2 vídeos pornográficos no celular. Como é que isso acontece? É descuido? Não, é falta de um não, é falta de limite. É dizer assim, você não vai usar tela. Vezes sem conta, eu vejo em restaurantes, em shoppings, em praça de alimentação, pai e a mãe senta, celularzinho para cada um. Né? Há poucos dias, eu fui para uma cidade aqui próxima com a minha esposa, chegando lá, sentamos no restaurante, fomos almoçar, de repente sentaram 3 pessoas na mesa ao lado, um pai, uma mãe e uma criança, cada um com o seu celular, cada um no seu mundinho. Então, essa interferência é que as redes sociais, porque a pessoa não estava ali fazendo pesquisa. Né? Eu acho importante, eu acho que essa percepção, e eu venho dizendo aqui em casa, a minha filha me cobra muito, ela fala, tempo de qualidade. Vamos deixar o celular de lado? Está recusando a tecnologia. É colocando a tecnologia no papel dela. Então, por exemplo, assim, como as pessoas estão com dificuldade de ler livros hoje? Porque elas estão acostumadas com textos curtos da internet. Muitas vezes a pessoa sempre nesses pequenos conteúdos, nessas condições, o papel, muitas vezes, da leitura, de colocar. Eu acho que não dá para a gente voltar atrás na tecnologia. E é claro que a gente vai ter que ter muito essa questão da crítica, de ensinar o senso crítico cada vez mais para a criança. Mas, por exemplo, ela também tem que ter essa maturidade. Eu não posso já dar para ela antes dela chegar nessa maturidade. Então, eu só queria emendar essa reflexão sua, para o Edson falar também, da rede social como fuga da realidade, para o adolescente e também para o adulto. É interessante isso que você está colocando, Milton, complementando o que o Domingos está falando, porque assim, também tem um dado que nos últimos 10 anos, de 2010 para cá, 2010 a 2014, 14 anos, subiu 48% o número de suicídios entre jovens de 10 a 14 anos. Tá? São 48% a mais, sendo que 130% é entre meninas. Desse universo, 130% é de meninas, de 10 a 14 anos. Por quê? Como vocês estão colocando, eu vou lá, entro na internet, não tenho qualquer discernimento, sou seduzido por aquele vídeo de magreza absoluta, de uma dieta absurda de cerca de 400 calorias por dia, um ser humano normal precisa de pelo menos 2.000. Né? E ela vai definhando, na frente dos pais, os pais não percebem, porque as pessoas estão muito mais preocupadas no seu mundo particular, né? Nas suas questões particulares. Como o Domingos disse também, Hamilton, não dá para voltarmos atrás, não dá para jogar a tecnologia no lixo. Mas, senhores pais, que nos assistem agora, ou nos ouvem agora, vamos perceber o seguinte, você daria uma moto, não carro, moto, para um filho de 10 anos de idade? Por que você dá um celular? Sem qualquer noção, sem qualquer prevenção, sem qualquer direcionamento. Quando eu vejo uma criança em qualquer lugar, com uma tela na mão, vendo qualquer coisa, não me importa o que seja, eu já digo, está errado. Tem que sentar à mesa para comer, é para comer. Não, a criança não quer comer, bota a telinha na frente dela. A criança não quer não sei o quê, bota a telinha na frente dela. Então, assim, as redes sociais, elas são um grande quintal para as pessoas. Aliás, nem um quintal. Vamos voltar um pouco, né? Vamos usar uma reflexão vintage. O Instagram, né, é uma rede social que é como um álbum de fotografia, ou pelo menos era para ser. Com o tempo ela foi se distorcendo. Era para ser um álbum de fotografia. Você vai lá, posta, né? O Facebook é uma calçada. Né? Eu já ouvi isso de alguém. Né? O Facebook é uma calçada, as pessoas sentam para conversar. Como era antigamente? Como é que era antigamente? A vizinha falava para outra vizinha,
invejosa, que ela comprou um carro novo, né? Que ela ganhou um jogo de panela. Agora é pelo Facebook. Agora é pelo Facebook que isso acontece, né? Então a vizinha invejosa, que somos, aliás, todos nós olhamos aquilo, pô, eu também quero ter isso. Eu também quero um desse. Eu também. Será que eu preciso de tudo aquilo? Uma criança quer um celular, mas ela precisa de um celular? Essa questão os pais deveriam levantar. Quer ou precisa? Não, ela não precisa de um celular. Ela só quer. Porque Mas é criança. mais cômodo para os pais terem um filho no quarto e não um filho na rua brincando. É mais cômodo. Mas essa máxima era antigamente, né? Porque antigamente você dizia assim: eu prefiro meu filho aqui no quarto, sem perigo algum, do que na rua. O perigo está dentro do quarto dele. O perigo está dentro do quarto dele e os pais não estão percebendo, né? A criança de qualquer idade, ela é uma maquininha de pedir, né? Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer. Vejam bem, ela quer. Ela precisa. Não, ela não precisa. Ela precisa daquilo que o adulto, com discernimento, pode oferecer a ela, e não qualquer coisa. O não, ele é necessário para a educação de todos nós, né? Foi por conta do não que nós chegamos onde chegamos. Não pode, não pode, não pode, eu vou buscar de outra forma. A criança não. O pai diz não uma, duas, na terceira ele cede. E eu digo para esses pais, cede de uma vez, você economiza não. Né? Já entrega de uma vez o que a criança quer, porque não é só a criança ou adolescente. Ah, mas todo mundo tem. Essa história de todo mundo tem, eu também ouço. Na minha época de adolescente, né, ou na adolescente nem tanto, né, mas mais recentemente, eu ouvia muito, né, recentemente há uns 20 anos, eu ouvia de alguns adolescentes que eu atendia que eram usuários de maconha. Ah, todo mundo fuma. Eu digo, não, eu não fumo, eu não sou todo mundo. Né? Nenhum de nós é todo mundo. Nós somos parte de um todo. E se cada um faz a sua parte, a gente pode chegar em algum lugar. Mas do jeito que está, esses pais que a gente pode chamar na psicologia de pais narcisistas, por que narcisistas? Porque eles não podem se ferir. E como eles não podem se ferir, eles precisam o tempo todo dar para os filhos, para dizer, olha, como eu sou um pai bacana. Né? Olha como eu sou um pai bacana. Mas você pode ser É um o pai pai bacana. amiguinho, né? É o É o pai amiguinho. amiguinho. Exatamente, é o pai amiguinho. Dá tapinha na bunda e tudo. Né? Esse pai não existe. Então, assim, esse pai, muitas vezes, ele se perde nisso. Olha como eu sou um pai bacana. Você pode ser um pai bacana, mas não seja um pai bom. Existe uma diferença entre ser bacana e ser bom. E não estou dizendo para ser mal. Eu estou dizendo quem é o adulto dessa relação. Tem um adulto nessa relação, chama pai, chama mãe. Né? E as pessoas não percebem. Hoje, a administração da educação de uma casa está nas mãos das crianças e adolescentes, não está mais nas mãos dos pais. Os pais estão perdendo a autoridade. Então eles só cedem, que é o pai narcisista, como a gente costuma dizer, né? O pai narcisista por quê? Ele não pode ter a sua imagem ferida, porque ele é absolutamente impecável. E sendo impecável, ele vai fazer o quê com essa criança que ele vai dizer não? Vai deseducar? Não, ele vai educar. Edson, a gente está entrando na reta final e eu queria falar para você para o Domingos para a gente encerrar com aquela brincadeira que eu fiz. Antigamente, uma música do Titãs que falava que a televisão me deixou burro demais. Eu pergunto, as redes sociais estão deixando todo mundo burro demais? A rede social ou as redes sociais, a internet como um todo, ela traz informação. E se mal utilizada, ela vai emburrecer sim. Porque hoje as pessoas estão já com um coeficiente intelectual mensurável menor do que era há um tempo atrás. Porque não há busca, não há uma forma de buscar. Então, o alerta fica. Dizer não é preciso. E interessante, a gente conversava semana passada da inteligência artificial, Hamilton. E o que a inteligência não tem é a intuição, é a criatividade. Então, é dizer para a importância, talvez o pai que quer educar tanto com essas tecnologias que a própria tecnologia está superando o ser humano, tem esse outro lado que vai trazer que esse relacionamento humano, que é esse tempo fora do celular, o tempo de qualidade com a família, em casa, com os filhos. Eu acho que trazer um pouco desse lado de entender que a vida é compartilhar tempo, é compartilhar conversas, é compartilhar momentos gostosos. Eu acho que deixar um pouquinho a tela de lado pode ser uma grande sacada para a gente encontrar um pouquinho mais de harmonia e felicidade na vida. Eu vou deixar para vocês, então, né, com uma última reflexão, assim, tem uma frase muito conhecida do Fernando Pessoa, quando ele diz navegar é preciso, mas viver não é preciso. E eu posso dizer o seguinte hoje, dizer não é preciso, mas dizer não é preciso. Vou pensar bem nisso aí, viu? Edson, muito obrigado pela sua participação. Sucesso para você. Eu sei que você é um profissional brilhante. Eu posso atestar isso, né? Que eu já fui seu paciente. Edson, obrigado. Faz tempo, hein? Selo. E um bom domingo para vocês. Obrigado, bom domingo para pessoal. Vocês. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Um abraço. Obrigado. Assim terminamos o programa de hoje. Até o próximo domingo com mais um podcast todo domingo. Tchau.